A paz do Senhor Jesus. Neste domingo nós estamos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. 1 Samuel 17, verso de número 45. A igreja achou? Amém. Nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo, quando? Hoje. O Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia. E saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Querido, olhe para quem está do seu lado, se você quiser, e diga: é guerra. É guerra. Ô povo frouxo, diga de novo: é guerra. Pensa que a vida é fácil? Mamão com açúcar, irmão? Oxi, tu veio para a igreja. O contexto de 1 Samuel é a preparação de um confronto. Mas diga comigo: confronto. Um confronto militar entre o exército de Israel e os filisteus. Os filisteus, eles estavam acampados de um lado do monte, o exército de Israel do outro, e no meio havia o vale de Elá. Diga comigo: vale de Elá. Vale de Elá. Queridos, então nós temos um cenário: o povo de Israel desse lado, o exército, porque antigamente era assim as lutas, certo? E os filisteus do outro, e estavam primeiro se comunicando. E entre essa comunicação dos dois exércitos havia um vale. Só que esse vale, irmãos, ele era, a tradução de vale de Elá fala que era o vale dos terebintos. Por que terebintos? Tem um nome de árvores lá. E as árvores que crescem naquele local, nesse vale, ele era raso. Não é aquela coisa tão profunda, ele era raso. Mas as árvores que nasciam naquele local, se ninguém mexesse com elas, elas iam crescendo sem nenhuma interferência. Elas poderiam durar, irmãos, no mínimo 1000 anos, se ninguém mexesse, se ninguém encostasse. Ali, naquele vale, eles desenvolvem um sistema de raízes profundas. Então toda árvore que é plantada ali tem a raiz muito profunda e extensa. E como consequência de ter uma raiz muito profunda e extensa, as folhas ficam verdes mesmo em época de seca. Pode estar o sol que estiver rachando, irmão, pode não ter nada, mas devido à raiz ser profunda e extensa, todo o tempo as folhas eram verdes. Isso representa o que? Na vida de alguém que de repente está passando por um vale, que a nossa vida interior com Deus, independente do cenário de fora, precisa estar fluida pelo lado de Deus. Por crescerem isoladas, essas árvores podem ser vistas de grandes distâncias, igual as palmeiras. Elas servem de orientação e identificação de uma localidade. Então elas eram referência. O que eu quero dizer para pessoas que talvez entraram por essas portas e talvez se encontram em um vale, mas eu quero te dizer que esse vale é raso. Diga comigo: raso. Raso. Neste vale tem árvores. Diga comigo: árvores. Árvores. Com raízes. Com raízes. Profundas. Então você não é qualquer coisa. Quero só que você entenda o cenário que você está vivendo.
E aí a gente vê que aquele contexto, a gente vê aquelas árvores e nós vemos uma guerra. E a sua vitória nesse vale, ela é confirmada mediante a sua entrega nesse vale. Como é que eu me entrego diante de uma guerra, que muitas das vezes nem é sua? Eu estou falando de alguém que está no vale, mas que está vendo um cenário de guerra em volta e precisa ter coordenadas de Deus para enfrentar algo que talvez nem seja teu, mas seja dos teus. E como que eu enfrento isso? Olha para quem está do seu lado e diga assim: quer vitória no vale? Dobre os joelhos no secreto. Glória a Deus, aleluia. Este vale de árvores isoladas, o que nos arremete mediante essa guerra? Nos arremete à vida de Davi. Porque nós vamos falar de Davi. Uma vida de momentos de anonimato. Nem sempre Davi, porque aqui nós sabemos que ele é um dos protagonistas dessa história. Mas nem sempre Davi esteve em uma guerra publicamente. Ele sempre esteve numa guerra no anonimato. Então, quando Davi se vê diante de um lugar, de um cenário de guerra, onde ele era um simples pastor de ovelhas, mas que no anonimato fez algumas coisas, irmãos, que outros às vezes publicamente não faz. A história desse combate, nós vamos falar nesta noite, aonde nós vemos um vale no meio de um confronto, vai nos mostrar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite, mediante a um vale que você está passando, e mediante a uma guerra que você está visualizando, a primeira coisa é: antes de qualquer combate, primeiro você vai ter que alimentar e ajudar pessoas. Você não está entendendo ainda, mas você vai entender o contexto. Entenda o que eu quero dizer. Eu quero trazer algo antes do confronto. Aqui, essa passagem que você está vendo é no versículo 45. Então, antes do versículo 45, nós temos 44 versículos antes. E nós entendemos que no meio desse combate, alguém no anonimato, que não foi convidado, escute, existem guerras que você vai pelejar, que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com o filho, tem a ver com o esposo, tem a ver com o pai, tem a ver com a mãe. Eu não sei qual é o confronto que você vai ter que entrar. Eu só sei de uma coisa: todas as vezes que você no anonimato tiver que enfrentar uma guerra, Deus, Ele sempre vai pedir algo para você primeiro. Então, por quê? Porque o Senhor está falando assim: você pensa que você está numa guerra, você ainda não está. Diga ao meu povo nesta noite: você está ainda como coadjuvante da guerra. Você só está olhando o que talvez possa acontecer na guerra. Mas escute, Deus não manda ninguém para a guerra despreparado. Seja você quem for. E é isso que o Senhor vai te ensinar aqui nesta noite. Porque tem gente que fala: eu estou passando por luta, eu estou passando de guerra, estou passando guerra, estou passando isso, estou passando aquilo. Escute, você ainda não entrou na guerra. É por isso que você não está vendo o resultado. Mas nesta noite o Senhor vai nos ensinar direitinho como é que nós vamos ter que trilhar essa guerra. Por que eu digo que você primeiro tem que alimentar pessoas? Porque Davi não foi chamado para a guerra. Todos os seus irmãos, se você voltar, 1 Samuel 17:1, vai começar a descrever essa história. Eu não vou ler todos os versículos, mas nós sabemos que os irmãos de Davi foram convocados para a guerra. E todos foram. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós nos frustramos porque não somos escolhidos para uma guerra. Às vezes nos frustramos. Pensa Davi. Davi tinha um currículo com Deus. Todos nós sabemos.
E eu vou falar mais pra frente do que ele fez. Ele podia se sentir indignado. Sabe por quê? Porque o que acontece? Porque que antes de você entrar numa guerra, Deus vai pedir algo que vai confrontar o teu orgulho. Antes de entrar numa guerra, porque você pensa que você está numa guerra, Deus está falando, você não está, porque você não está entendendo o momento, você não está entendendo que o vale não é profundo, o vale é raso. O que tem que ser profundo é você na minha presença. E o Senhor está falando nesta noite, eu vou te mostrar como entrar nessa guerra. Então não faça cara de coitado, não faça cara que está derrotado, porque você ainda não entrou na guerra. Você vai aprender a entrar na guerra hoje. O pai de Davi, Jessé, chega para Davi, irmãos. Para quem já teve lutas espirituais, encontros com Deus como Davi tinha, encontros a ponto de tocar uma harpa e demônios caírem por terra, não ter sido convocado talvez pela estatura, porque naquela época as pessoas medianas eram entre 1,60 m e 1,63 m, talvez Davi pudesse ter até menos, eu não sei, mas ele não foi convocado para a guerra. Mas não é porque não fomos convocados que Deus não vai te alistar para a guerra. E aí o pai de Davi chega em Davi e diz assim, eu quero que você vá lá até o local da guerra, leve alimentos para os teus irmãos, e eu quero que você se certifique de que eles estão bem. Por quê? Porque aquela guerra já estava durando 40 dias. Eles já estavam de um lado do outro. E aí, não vai mandar ninguém para lutar comigo? E o outro falava de lá e batia, mas ninguém se manifestava para a guerra. Agora imagine, alguém te pedir algo que vai confrontar o teu orgulho. Porém, se você estiver alerta no que Deus vai te pedir para fazer, Deus vai te colocar no cenário para guerra. É que a gente espera que seja assim, Jonathan Jesus, é você está listado. E Deus está falando, tem coisas que tem que ser no anonimato para eu te exaltar. Tem guerras que você tem que entrar, não é com o teu nome sendo ecoado, mas com o teu joelho dobrado. Viva a calma, entende? Há um preparo para a guerra. Você não está nem cheirando guerra. Ainda para você poder entender o nível que você está. E aí Davi fala, sim, meu pai, eu vou levar. Talvez Davi pudesse até estar com o coração assim, meu Deus, eu não fui convocado, ainda vou ter que ir lá levar alimento. Ou seja, era como se fosse uma humilhação. Mas espera aí, eu preciso obedecer o meu? Quem obedece o pai, meu querido, sabe que ele nunca vai te colocar em lugar de desonra. Até parece que o cenário é um cenário de desonra para Davi, mas o pai fala assim, leva lá alimento para ele, né? Ou seja, confrontando um orgulho que às vezes está aí dentro, irmão. Às vezes você não mata, você não rouba, você não se prostitui, mas não quebra o orgulho de jeito nenhum. E Jesus está falando, você pensa que você está na guerra? A primeira guerra que você vai enfrentar é você mesmo. A primeira guerra que você vai enfrentar é começar a fazer o que eu quero e não o que você quer, não o que você pensa. Sabe por quê? Levanta a tua mão. Tem vitória para a tua vida hoje. Mas tem que obedecer o Pai. Diga para quem está do lado, quer vitória? Obedece o que o Pai quer. E eles foram. Escute, Deus vai criar uma situação para te colocar nessa guerra. Sabe por quê? É por isso que você está rodando igual um pato. É por isso que você está falando, eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo nada. Não é que você não está vendo nada, é que se você está fora do cenário da guerra. E o Senhor vai te colocar no cenário. Mas não é do jeito que você quer. É do jeito dele. É do jeito dele. É da maneira dele. E na maneira dele, meu querido, ninguém levanta o nariz, ninguém bate no peito e diz, eu posso, eu consigo. Com
Com Deus é diferente, Ele testa você até o último. Aleluia. Quem dobra os joelhos na prova ficará de pé para contemplar a vitória. Quem dobra o joelho na prova vai ficar de pé para contemplar a vitória que Deus vai te dar. No versículo de número 20, Davi se levanta de madrugada, deixa as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como José. 1 Samuel 17, 20. Ele acordou de madrugada. Está levantando 10 horas da manhã, querida? Está levantando a lavantei a hora que quer? Para ter chamado de guerra, tem que descer na madrugada. Vai ter que fazer tudo certo. Escute, Davi era pastor de ovelhas. A primeira coisa que eu aprendo, a segunda coisa que eu aprendo aqui, para derrubar gigante, é necessário deixar a casa alinhada, trabalho encaminhado. Ninguém sai para a guerra com a cama por fazer, entende? Ninguém sai para a guerra com a casa toda desconcertada. Às vezes eu quero entrar na guerra, mas não é consertada com a esposa, não é consertada com a esposa, não é consertado com os filhos, e eu quero sair para a guerra. Nunca vai sair para a guerra. Deus não coloca ninguém despreparado. Deus não levanta ninguém despreparado. Davi, o que ele fez? Ele sabia que o pai havia mandado ele fazer alguma coisa. Sabe quando a gente começa a dizer assim, não dá para eu fazer isso aqui? A princípio, quando nós olhamos a vida de Davi, o pastor de ovelhas, ele tinha que estar com as ovelhas, não tinha? Mas sabe o que ele fez? Ele não disse para o pai assim, pai, manda outro no meu lugar, porque eu não tenho tempo para isso. Sabe o que ele fez? Ele acordou mais cedo. Ele preparou alguém, porque com certeza ele estava trabalhando com alguém, já preparando alguém, porque quando o pai pede, nós temos que estar preparados. E aí ele falou assim, ó, fica alguém lá, vai cuidar das ovelhas, enquanto eu vou fazer a vontade do meu pai. Às vezes achamos que para entrar na guerra é necessário arrumar tempo. Para entrar na guerra é necessário aliar o tempo de Deus no tempo que eu tenho. Para entrar numa guerra, eu preciso alinhar o tempo de Deus com o tempo que eu tenho. É por isso que a gente tem na boca, não dá, não posso. Por quê? Porque nós alinhamos o nosso tempo ao tempo de Deus. E Deus está falando, quem é Deus aqui? Hã? Quem é Deus aqui? Sou eu, diz o Senhor, que me alinho no teu tempo? Ou é você que tem que se alinhar no meu? O tempo é meu. Quem faz as coisas sou eu. Eu continuo sendo Deus. E você continua sendo o quê? Diga para alguém assim, até hoje você não derrubou gigantes. Porque você quer alinhar primeiro o seu tempo para que o tempo de Deus possa vir para a sua vida. Olha para quem está do lado e diz assim, mas hoje você vai mudar isso. Bate aí no teu peito. Primeiro, tempo de Deus. Depois o meu. Quem acredita que Deus vai fazer isso? Não sou eu que estou dizendo, depois Deus vai cobrar teu amigo, viu? Não seja fraco, não seja frouxo, não. Porque quando eu alinho o meu tempo dentro do tempo de Deus, tudo acontece. Então você está vendo que você está ali no vale de Elá? Você tem até raízes profundas, extensas, mas você não está na guerra. Davi também não estava na guerra. E esses são os princípios para se entrar na guerra. Primeiro, eu preciso fazer com que o meu orgulho caia. Depois,
alinhar o meu tempo com o tempo de Deus. Até aqui tudo bem? Já no versículo de número 26, Davi entra no cenário da guerra. Ele chega lá. Você vai ver lá que está escrito. Ele chega para levar os alimentos. Irmão, e Davi já chegou chegando. Tipo assim, não tem nada a ver. Por quê? Porque o pai, escute. Como você acha que Davi, no meio de tanta gente, conseguiu depois falar com Saul que nós vamos entrar lá? Sabe por que ele conseguiu, meu querido? Porque o texto diz que o pai fez para o comandante uma marmitona, nas minhas palavras. Ele mandou a comidinha dos filhos, mas o pai falou: Davi precisa chegar na presença de quem tem ordem, de quem vai pôr a pessoa na peleja. Então o que eu vou fazer? Vou dar estratégia. Levanta a tua mão, que Deus está dando estratégia. Você vai conversar com gente que você jamais imaginou que iria conversar. O Senhor está te falando: eu vou te pôr na guerra para conversar com grandes. Eu vou te colocar na guerra para trazer solução para a tua casa. Eu vou fazer, Davi. Aí diz que ele chega no cenário. Camarada não é ninguém, gente. A única coisa que dá para sobressair ali é que ele tinha o cabelinho de vermelho. Mas de resto, ninguém nem olhava, irmão. Com certeza ele passou por um e por outro. Eu tô falando assim: tem água para me dar? Tipo assim, todo mundo achou que o cara era serviçal. E é tão ruim, né, a gente querer uma cadeirinha cativa e Deus deixa você esquentar. Deixa você esquentadinho. Às vezes quer algo no serviço, quer aquilo outro, ninguém te vê. Deus está te escondendo, cabeção. Aleluia. Deus não vai te perder pro mundo. E às vezes nós queremos, né? Mas Deus está falando: hoje você vai aprender o que eu quero para a tua vida. E aí, ele entra no cenário, começa a falar com os irmãos e tal. E aí Davi começa a falar com as pessoas. E aí, presta atenção. No momento da guerra, ele não foi lá só levar comida a ele. Deus não espera que você faça exatamente só o que Ele quer. Mas no momento da guerra, você faça também o a mais. A ordem de Deus era: vai lá e leva comida para o teu irmão e saibam se eles estão bem. Só que Davi chegou no cenário e falou: essa guerra não vai continuar. Porque, irmão, quem tem sede de Deus não aguenta uma oração chula. Desculpa. Quem tem a presença de Deus, que sabe que está lá, está orando. É por isso que às vezes tem um animado e o outro mascando chiclete, irmão. Ele chegou no ambiente e falou assim: ninguém vai chamar Jesus pro negócio? Ninguém vai fazer alguma coisa? Aí, irmão, sempre tem um camarada no meio de uma confusão, que você chega, você não conhece ninguém. Já aconteceu isso? Está tendo uma confusão ali. Você chega perto de alguém que está admirando de longe. O que aconteceu? Um cara te passa a capivara toda. Quem já passou por isso? Sempre tem um no meio do arraial que sabe tudo. Pois ele começou a dizer: é o seguinte, quem enfrentar aquele homem que está lá do outro lado vai ganhar riquezas do rei Saul e ainda vai casar com a filha dele. Davi olhou para um lado, jogou seu cabelo em vermelho para o outro. Isso são palavras minhas. Com certeza Davi estava sem um ponto furado. Peraí, é só derrotar aquilo ali? Aí, o chefe que ganhou uma marmitona do pai olhou para o menino e falou assim: não custa nada, vai morrer mesmo, mas pelo menos a gente tentou. Não é assim. É assim. Pegou lá o camarada. Vem aqui, meu camarada. Que? Os valentão, um cara de valentão não quer fazer nada. Vou pegar tu mesmo. Vem aqui comigo. Aí Davi chegou, porque Davi chegou chegando, irmão. Quem tem autoridade chega chegando. Pode não ter um real no bolso, mas chega com a presença. Pode estar acontecendo tudo dentro da casa, mas eu estou com a presença. Mas o que aquele circunciso vai querer contra o meu Deus? Aí, irmão, Davi fica entusiasmado.
Só que, ô irmão, você tá aí, você veio hoje, não veio? Escute, alguém amanhã vai tentar te desanimar para você não chegar aqui de novo. Sabe o que acontece? No versículo 28, Eliabe, irmão de... Ele é quem? Irmão de Davi. Vê Davi todo entusiasmado falando no meio do arraial. Ele diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Oi? Ouvir isso de quem a gente não conhece mas de quem a gente conhece. Você sai de um culto abençoado, você chega em casa até com cara de crente, e aí acontece qualquer coisa, a pessoa fala: foi para a igreja para quê? Para voltar desse jeito? Veio o irmão, se levanta em ira, e ele diz assim, Eliabe diz assim para Davi no versículo 28: por que descestes aqui? Bem sei eu da tua presunção e da tua maldade. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Diga para quem está do seu lado: santidade, incomoda. Está pronto para ser desprezado? Tem gente que não aguenta me falar. Vou falar de novo. Santidade, coisa linda. Está pronto para o desprezo? É assim. As trevas vai confrontar com você. Eliabe estava na guerra, olhou para o irmão. Só que escute, sabe por que Eliabe falou daquele jeito? Porque Eliabe sabia qual era o Deus que Davi servia. E quando nós não conseguimos fazer a mesma coisa que aquele que acredita faz, irmão, a primeira coisa é te apontar. É por isso que no primeiro apontar de dedo, meu querido, seja valente. Saia desse vale de ignorância e de medo. E entenda que toda afronta é porque você está santo. Toda afronta é para te desanimar. E o Senhor está falando para você entrar na guerra hoje. Não é para ficar no vale, é para entrar na guerra. Não interessa como Deus vai te colocar na guerra. Ele colocou dessa forma, Davi. Diga assim para quem está do seu lado: toda afronta é curada quando eu dobro os joelhos perante o rei e conto para ele o que eu posso fazer. É Deus que me deu. Davi disse, Davi chegou até Saul. Irmão, você tem noção que no meio, eu não sei quantos soldados tinham ali. Não era qualquer um que entrava na tenda de Saul, irmão. Era, se bobear, 2 ou 3 no máximo. Mas aquele que come uma marmitona, né, irmão? Pensa que um cara devia estar cheio de fome. Deus escolheu a comida certa para dar para aquele camarada, nem dor de barriga dele. Ele falou: Saul, tem alguém que quer. Saul olha. Ele faz isso mesmo, dá risada. Você me trouxe esse aí. Mas sabe o que Saul fez? Não escute. Quando Deus quer te colocar numa guerra para você vencer, Ele faz até quem poderia te falar alguma coisa ficar. Deus está falando assim, ó. Até aquele que se levanta vai se. E você está querendo ficar no vale? Desculpa. Entra para a guerra nessa noite porque tem vitória para dar. Aí Davi fala. Saul fala: mas filho, você viu o tamanho do cara? Você viu o tamanho do cara? Vem aqui, ô Guilherme. Não, Davi devia ser mais ou menos assim. Não estou te menosprezando, em nome de Jesus. Magrinho.
Jesus. Mas teu sorriso bonito, eu falo, Davi devia ter um sorriso bonito, o cara já quebrava na hora as emendas. Aí ele falou assim, mas meu filho, tu viu o tamanho do cara? Viu? Não tem nem voz, gente. Abre a boca. Davi, pelo amor de Deus, é você que vai matar o gigante. Tá vendo o tamanho do cara? Viu? E você acredita que você pode derrubar ele? Coisa linda. Você não está acreditando. Para de palhaçada. No meio, você está na igreja. Eu falei, então, meu querido, mas é o seguinte. Mas aí o que acontece? Obrigada. Aí o que acontece? Davi fala assim, ó. Não, eu posso sim. Aí daí, Davi vai contar o segredo. Por que eu posso matar ele? Meu querido, você não estava comigo no dia que eu matei o urso. Você não estava comigo quando eu matei um leão. Ei, bacalhau. O que é nós para hoje em dia? É o depósito com Deus, irmão. Ele, quem sabe o que enfrenta na vida, não importa a tempestade, não importa o que vem na frente, não importa a altura do gigante, você sabe que o Deus dos exércitos vai te ajudar a romper. Ele chega ali, matei o urso, matei o leão. Você acha que eu não vou me livrar desse gigante, irmão? Isso é bom ânimo. Diga para quem está do seu lado, chega de tristeza, pelo amor de Deus. Tenha bom ânimo, pelo amor de Deus. Sabe por que você tem que ter bom ânimo? Olha para ele e diga, não vamos interagir, irmão. Até porque você não dormiu. Você comeu hoje, você foi na casa da sua mãe. Você comeu mais do que a conta. Você não pode dormir nessa mensagem. Você vai para a guerra. Ó, diga para quem está do seu lado assim, esta guerra vai ser diferente. Até agora, você pelejou. Hoje, Deus vai na frente com você. Deus vai na frente com você. Deus vai na frente com você. Quem é esse incircunciso que quer derrotar o Deus de Israel? Deus de Israel vai matar esse gigante. Ai, irmão. É guerra. Aleluia. O que eu mais aprendo sobre as guerras? Toda vez que Deus te colocar em um cenário de guerra, escute, foi dito aqui, não sei quem falou, mas nesse contexto, diga para quem está do seu lado, não use a armadura de outra pessoa. Na guerra, eu uso a minha. Saul ficou preocupado com Davi. Quem conhece a história falou, filho, faz o seguinte, então usa a minha armadura para você poder ir. Porém, irmão, Saul tanquinho, irmão, não era gangorra. Você tá rindo, você tá lembrando, né? Quem é gangorra? Aí olha para Davi. Coisa linda. Deus vai te fazer poderoso nessa terra aqui. Davi até coloca, porque Davi era o rei. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas por que ele experimentou? Irmão, escute. Por obediência, ele não desfez do rei, porque ele sabia que ele tinha que honrar as autoridades também. E ele sabia da intenção. Só que ele olhou, viu aquela coisa, quem já viu o filme relacionado a isso, né? Ficou uma coisa horrorosa, irmão. É poltergeist, não era nem, era cena de filme de terror. Ele ficou esquisito, homem de lata. Ficou esquisito, mágico de Oz, irmão. Não era derrotando gigantes, não, era mágico de Oz. Ele entrou no filme lá. E aí ele viu que não deu. Na guerra, cada um tem a sua armadura. Diga para quem está do seu lado, chegou a hora de você parar de viver na carona da oração de alguém. Usar a armadura de outro, irmão. Você que sabe, você pode continuar no vale, vai crescendo raiz, vai ficando, virando mofo. Não vai para canto nenhum. Fica à vontade, querido. Senta, pega uma aguinha de coco e espera a morte chegar.
você não vai conseguir com a armadura do outro. Porque numa guerra, cada um tem a sua armadura, cada um tem a sua espada, e cada um vai ter que lutar por um grupo, e cada um vai lutar individualmente. Na hora da guerra, se você não souber lutar, você vai ser o primeiro a morrer. E às vezes tem pessoas que falam assim: eu estou no meio da guerra, você ainda não está. Você está no vale de Elá. Você está até com raízes profundas. Você até sabe que Jesus salva, cura e liberta. Mas não adianta nada raízes profundas sem usar o que Deus colocou por fora como frutos. Não adianta eu ser apenas uma direção, mas ninguém saber quem eu sou. Diga para quem está do seu lado: bora! 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 Bora guerrear! Bora guerrear! Eu te ajudo em oração. É necessário, amados. A gente fala: por que eu estou estagnado? Porque talvez você quer que a armadura de alguém te revista. Você quer usar a armadura de alguém, Deus está falando. Se você usar a armadura de alguém, você vai ficar no vale de Elá. Mas se você começar a usar a tua, naquele cenário, Davi usou, sabe o que? Um cajado, 5 pedras e uma funda. Isso está no versículo 40. Ele pediu licença para Saul. Ele disse: Saul, não dá. Até Saul reconheceu. Quando Deus quer, faz até quem manda em você ouvir o que você tem a dizer e obedecer você. Saul podia se sentir afrontado, mas Deus naquela hora, Deus sabe o que faz com você. Ele faz calar alguém na hora. Ele te dá livramento. O diabo pode arquitetar a sua morte, Deus dá vida. O diabo pode arquitetar a tua humilhação, mas Deus exalta. Ele é Deus. Aprendemos que Deus não vai usar as nossas armas. Deus não vai usar a nossa arma, que nunca manuseamos. Escute, Ele usa na nossa vida o que nós temos. Davi usou o que ele tinha. O que você tem? Davi tinha um cajado, porque pastoreava ovelhas. Tinha uma funda, porque ele tinha que saber se defender. Hoje, o que você tem para ir para a guerra? Talvez está aí, sem lenço, sem documento, mas levanta a tua mão. Hoje Deus vai colocar o seu documento em ordem. Hoje Deus vai colocar a tua vida em ordem. Hoje Deus vai te alistar para a guerra. É hoje. Diga para quem está do lado: se você tiver armas, oração, jejum e coragem, você derruba esse gigante. Se você tem armas de adoração, comece a adorar a Deus nessa hora. Porque o Senhor está falando: oração, jejum e coragem vai te levar a sair de um vale para uma zona de guerra e vai te dar vitória nessa noite. O duelo vai começar. Irmão, isso gela. Para quem está orando, isso gela. O Senhor está falando: o duelo vai começar. No versículo 43 e 44, o gigante. Eu estou falando com as minhas palavras, mas se você for lá, o contexto é esse. O gigante começa. Olha para Davi e zomba de Davi. Ei, olha para cá. No meio da batalha vai ter afronta. No meio da batalha vai ter impedimento. No meio da batalha vai ter zombaria contra a sua vida. No meio da batalha você vai querer desistir. Todos nós, irmãos. Aquele gigante olhou para Davi de longe e falou:
Você. Eu vou te dar para os cães comer você. Irmão, eu acredito que quem escreveu essa parte na Bíblia foi um gentleman. Que ele deve ter arregaçado no pau. Deve ter falado horrores para o cara. Com certeza, irmão. Aí o cara aqui falou, deixa eu amenizar para o povo querer entrar na guerra. Entende? Então, vai ter impedimento? Claro que vai. Você vai querer se preparar para uma guerra e o sono vai bater? Claro que vai. O que você vai ter que fazer? Reagir. Diga para quem está do lado, reage. O duelo começou. Mas está desanimado? Pode até ser. Mas diga assim, quem tem Deus, tem tudo. Irmão, não tem desânimo que fique de pé. Não tem tristeza que não saia de alegria, meu irmão. Levanta a tua mão, porque Deus está falando, eu vou te pôr no cenário de guerra para vencer. Aí vamos para o versículo 45, onde chega, onde eu li com vocês. Davi olha de longe, vê a afronta. Diga comigo, Davi tinha reserva. Você tem? Ô irmão, tem que ter reserva. Para olhar para um gigante e crer que vai vencer, tem que ter reserva. Mas Deus vai pegar o teu reservatório hoje, meu querido, e vai encher da graça, da unção, do óleo precioso, do bálsamo de Gileade. O Senhor vai te encher para ir para a guerra. E aí Davi fala, tu vens a mim, cabra frouxo, essas mesmas palavras, incircunciso, filho de Belial. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, que é assim o diabo vem. Ele vem armado, irmão. O diabo é do crime organizado, irmão. O diabo é do PCC. O diabo não é um irmãozinho, coitadinho aí que, sei lá, passa por você e quer levar alguma coisinha tua, irmão. Camarada comanda 500 mil presídios. É, irmão. Não é pouca coisa não. Ele vem com faca nos dentes. Mas mesmo assim, quem tem Deus, porém eu venho a ti. Incircunciso, é assim que você vai pegar, meu irmão. O diabo pode até estar aprontando na madrugada, pode querer destruir a tua família, pode querer destruir teu casamento, pode tentar tocar na vida dos teus filhos, mas ei, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com lança, com espada, mas eu vou, mas eu vou. É Jesus. O dono dos teus filhos é Jesus. O dono do teu casamento é Jesus. Então quando nós entendemos isso, nós entendemos, ainda vamos para a guerra. Presta atenção que no duelo deles tem algumas coisinhas que Deus me mostrou. Uma delas, no versículo 48, o filisteu se levanta para afrontar Davi. Porém, a palavra de Deus diz que Davi se apressou e correu. Escute, em uma batalha, em uma guerra, se você não sair na frente do inimigo, ele te pega. Davi entendeu que ele precisava, na hora que começou o duelo, ele precisava fazer o quê? Ir na frente, ou seja, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que estar na frente. Porque tipo assim, você sabe que na Faraó trás, pode até estar atrás, mas se eu estiver orando, se eu estiver jejuando, se eu estiver orando, se eu estiver buscando, se eu não der vazão para desculpa, eu saio na frente e mato o gigante. Agora, queridos, em casa, sem orar,
sem jejuar, sem buscar, sem que o inimigo saiba quem é você no mundo espiritual, sinto lhe informar, vai crescer no vale de Elá, vai viver 1000 anos, mas não vai ter experiências com Deus. Todo mundo aí fora, não, Deus é amor. Ele é amor, irmão. Mas deixa eu te falar, não se mexe não para ver se você ganha alguma coisa de Deus. Deus não é teu empregado não. Todo desconcertado, sem ter tocado a ponta do altar, sem se reconciliar com Jesus. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Não. Se outra igreja diz isso para você, que você vai conseguir. Não vai conseguir nada não. Palhaçada. Não vem orar não, para você ver se vai vir alguma coisa na tua mão. Da mão do diabo vai chegar muitas coisas. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo foi lá oferecer, irmão. Então nem tudo que eu acho que vem na minha mão pode ser de Deus. O diabo também não. Quem disse que o diabo não dá? Por que tem gente que não se converte? Porque está achando que está vindo da mão de Deus? Sem confessar Cristo? Cuidado, o diabo que está te alimentando. Não tenho medo de dizer isso, irmão. Eu não posso pregar mentira para você. O filisteu se levantou para afrontar. Deus vai te dar estratégia para ir na frente antes que o inimigo tente fazer algo contra você. Escute, é semana de guerra. Olha para quem está falando, é semana de guerra. Então, por favor, pode dizer, por favor, para de brigar dentro da sua casa. Ô mulher rixosa, queima Jesus. Ô homem frouxo também, quer dizer, não tem boca para nada. Não é sacerdote ou honrado. Tem que ter atitude. O diabo precisa saber que tem gente ali que ora, que tem gente que busca. Se ele está falando que vai te dar estratégia antes do inimigo chegar, no meio da confusão, você não vai ouvir Deus, você vai ouvir o diabo. Então ele não está nos isentando de guerra, mas ele está falando, fica com o ouvido atento, porque eu vou te avisar, o diabo vai cair por terra. Oh, glória! Olha que coisa linda como Deus nos ama. Deus nos ama, irmão. No versículo 49, Davi pega a pedra, prepara a funda, e diz a palavra de Deus, e na testa. Aí eu fiquei encafifada. Eu falei, meu Deus, no meio da testa. No meio da testa, Senhor. Aí eu fui pesquisar. Eu não sou médica, eu não entendo essas coisas. Eu falei, Senhor, uma paulada, alguma coisa, né? Uma batida na testa, o que pode ocasionar? Aí eu vi lá no Google. Estou culpando o Google se eu estiver errada, mas estava no Google. Perguntei sobre a testa. Falou para mim que pode acontecer, dependendo da batida, pode acontecer um traumatismo crânioencefálico. Então, o negócio, como a palavra é grande, irmão, nós é pobre, sabe, tudo que é grande é meio esquisito. É igual quando vem o diagnóstico, você vai ver, vai estar para morrer. Então, é um negócio esquisito. Eu vi lá umas fotos, é um bagulho esquisito, irmão. Oxalá que não aconteça com ninguém, em nome de Jesus. Livramento para a nossa vida. Mas é algo profundo. É algo que fica visível. E aí eu falei, Senhor, mas beleza. Só que ele não usou uma arma. Pá, o cara já cai logo de cara. Ele usou uma pedra. Aí eu fui pesquisar. Eu falei, Senhor, uma funda ser lançada, porque não é estilingue, irmão, é funda.
Funda, você precisa fazer um movimento e arremessar. Mexerica é isso aqui, né? Quem já matou passarinho, eu creio, aceita Jesus hoje, Deus livra você desse pecado santo. Mas quem já acertou um passarinho, a cabeça de alguém, não, irmão, você viu a cabeça ali? Fala, é hoje. Os mais antigos sabem. Olha isso, meu Deus. Hoje é noite, você vai me ajudar a me deixar alegre. Aceita Jesus, Deus te explicado. Mas aí o xerique é só assim. Mas a funda precisa de um movimento. Sabe o que o Senhor está falando? Para derrubar o gigante, não dá para ficar parada. Não é só tipo assim, vai estiricada. Não. Vai ter que ter movimento. Vai ter que ter movimento aí dentro do Espírito Santo. Vai ter que ter movimento aí do Espírito Santo. E o Senhor está falando, eu vou me movimentar. Tem que deixar de se movimentar dentro de você. Eu disse que a primeira coisa que nós tínhamos que aprender era que caiu o orgulho. Se você deixar isso cair, que a gente é tão humilde. Sou uma pessoa orgulhosa, não sou invejosa. Ai, uma coroinha, já vou pedir para Deus te arrebatar hoje. Você não pertence a esse mundo. Você é tão bom, você é tão boa. Nossa, chiclete pink para você. Mas irmão, a gente tem uma autoestima terrível. Mas acredite que Deus vai te abençoar. Aí eu perguntei para o Senhor, esse movimento da funda, quanto essa pedra pode atingir? Porque eu falei, esquisito, uma pedra, humanamente falando. Mas uma funda pode alcançar de 100 a 160 km por hora. Irmão, pega um carro e vai te encontrar um poste, porque aquele cara é um poste. Ele tinha 6 côvados e meio lá, em meia mão, dá 2,90 metros. 2,90, 1,90. Você se acha grandão? O cara era maior que eu. Ele fica de pé, velho. A gente tem um gigantão da estrela. Fica de pé. Quanto você tem? Cara, ele tem 1,95. Levanta aqui. Irmão, pra Deus não é nada impossível. Agora imagine 1 metro a mais. Irmão, não humilha, tá? Ainda cruza a perna. Joga o cabelo em você, amiga. Aí você vê, irmão, 160 km por hora, irmão. É uma porrada no poste. Geralmente, infelizmente, quando acontece um acidente grave e as pessoas estão em alta velocidade, irmão, o carro vira uma sanfona. Beleza. E a funda era essa arma de arremesso que você colocava algo no centro, rodava e levava para lá. Só que eu fui pesquisar o que esse traumatismo crânioencefálico acontece. E aí foi onde Deus me deu a chave das nossas guerras. Escute, isso é muito interessante, irmão. Isso não está no Google. O traumatismo crânioencefálico, porque eu falei assim, alguém pode morrer com uma pedrada na testa? Eu coloquei no Google, irmão, não tenho vergonha de dizer. Eu vou conversando com Deus, vou escrevendo e eu falei para os meninos que eu não sei manusear a Bíblia de estudo. Eu sei assim, sentar, ficar com o caderninho e aí vem uma pergunta e eu coloco lá. Não entendi isso aqui. Eu quero saber o contexto histórico, eu quero saber a geografia do lugar. Ninguém é crânio, eu mesmo eu tenho que pesquisar. E aí eu fui lá, alguém morre com uma pedrada na testa? Aí tá lá assim, dificilmente se morre. Aí é que está. Aí é que está a chave, irmão, da guerra que você vai vencer hoje. Ele falou que era hoje. No versículo estava hoje. Não é amanhã, é hoje. Pode ter perda de consciência, paralisia dos braços e das pernas. Você pode ter uma convulsão na hora. Ou seja, você fica imobilizado temporariamente. Mas isso não quer dizer que você morreu. Sabe o que acontece em muitas guerras e nós aprendemos com essa?
você precisa ver a destruição do inimigo por completo. O que acontece é que quando você está prestes, talvez até você está com uma funda. Talvez você esteja se movimentando de alguma forma. Porque, irmão, Deus é misericordioso. E todos aqui é vistos igualmente, independente do que você fez lá fora. Chegou aqui, o clima muda e Deus fala: é hoje que vai tudo melhorar para a sua vida. Talvez você está lá se movimentando, você está lá orando, talvez até você arremessou. Só que sabe qual é o problema de nós? Nós arremessamos. Jesus, está nas tuas mãos. Mas não vamos conferir se matamos o gigante. Não conferimos na persistência. Lançamos a pedra, vemos até alguma coisa cair, mas não vamos nos certificar. E o gigante não havia morrido. Oramos, tudo se acalma. Não é assim? Já viu aquele momento de bonança? De repente, você vem de vez em quando para a igreja, toma um alívio. Sabe quando assina uma carteira de trabalho por 3 meses e fica ali, contrato de experiência. Tem gente que não se firma, é contrato de experiência. Eu estou aqui, vamos ver no que vai dar. E aí parece que as coisas... Legal, veio, a porta abriu, o casamento deu uma melhorada, a onça dentro de casa virou uma gata. O fofinho lá, você achava que era uma gangorra, virou um tanquinho do Plex. Você começou a enxergar ele diferente. Parece que matou o gigante. Mas não, você está aqui de novo. Não matou. Sinto lhe informar, se tivesse matado, jamais teria saído. O problema de muitos, queridos, que nós temos que aprender na guerra: derrubar, repita comigo, derrubar gigante. Derrubar gigante não garante vitória. Não garante vitória. No versículo 51, olha só, Davi derruba o gigante. Olha para o seu olho humano. Ele derruba o gigante. Só que aí o que ele faz? No início do duelo, ele correu. No final, ele podia ir devagar. Ele podia ir devagar porque ele derrubou. Mas o que ele fez no versículo 51? Correu. Sabe o que é isso? Você não pode vacilar um minuto. Davi foi, correu, se colocou em pé diante do filisteu. Eu podia até fazer uma cena aqui, pegar o Peterson. Tô zoando, Peterson, você tá muito bonitinho de azul. Olhou pro camarada, porque, irmão, você tem que olhar pra tua prova de frente. E quando a prova estiver no chão, que você estiver com domínio dela, olha para quem está ao seu lado e fala: não vacila. Não vacila. Derrubar gigante. No momento da queda, não levanta o teu nariz. Baixa a bola e vai orar. Não se exalte. Ele tirou a espada do próprio gigante. Tirou da bainha dele. Cortou a cabeça do gigante. Pegou a cabeça. Aí sim, irmão. Levanta a tua mão. Porque enquanto eu levanto a cabeça do gigante, Davi mostra para Israel que há um Deus todo-poderoso. Davi mostra para Israel que não tem espada, não tem lança, não tem escudo, que possa vencer o Deus todo-poderoso. E aí, meus queridos, publicamente, Deus ressalta Davi. Mas você vê que no meio de uma guerra, eu preciso estar atento para tudo.
Diga para quem está do seu lado: não basta vencer a guerra, tem que acabar com o inimigo. Nesta noite o Senhor está nos alertando que tem guerras. Diga para quem está do lado: tem guerras. E você vai ter que cortar o mal pela raiz. Mas pastor, o que é cortar o mal pela raiz? Tudo que te leva para longe de Deus, eu tenho que cortar pela raiz. Sem dó. Sem dó. Não se ache forte. Tem pessoas que querem estar, quer ir para a guerra, quer fazer as coisas, mas quer levar a mala junto, quer levar bagagem. Você está falando, na guerra não se leva bagagem, na guerra se leva armas. Quem acredita que Deus está elevando o seu nível espiritual para vencer gigantes aqui? É noite de sair do raso, irmão. O vale de Elá era raso. As árvores eram até profundas, mas cresciam solitárias. O ser humano não vive só. É muito bonito. Por fora está bonito, mas eu estar no raso com Deus. O vale de Elá significa isso. Estou até floridinho, estou até com cara de crente, está até parecendo que tudo vai dar certo. As minhas raízes até estão que firmadas, mas a minha vida espiritual está rasa. E o Senhor está falando nessa noite. É noite de sair do raso e ir para o profundo. Como as árvores do vale de Elá, Deus está aprofundando suas raízes para vencer essa guerra. Sabe por quê? Levante a tua mão. A vitória do povo de Deus. A vitória sempre será do povo de Deus. A vitória sempre será do povo de Deus. Fique de pé. A vitória sempre será do povo de Deus. Eu entreguei tudo, irmão. Exatamente tudo que Deus me passou. E Davi prevaleceu contra os gigantes. Para você que está em casa, que Deus te abençoe. Que você possa entrar no Senhor e permanecer. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. E se você está longe, se você está no vale de Elá, no raso, vem no profundo. Amanhã tem culto. Nós te aguardamos aqui. Que Deus te abençoe e te conceda uma nova oportunidade.